Oiê, deu uma travadinha aqui, mas já voltei. Oi, Jéssica, tudo bem? Pessoal, quem tiver perguntas, já aperta ali no ponto de interrogação e vai mandando, tá? Vão mandando as perguntinhas aí pra gente. A gente tem uma hora. Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas. Vamos ver aqui como estão as perguntas. Bom, gente, eu vou começar me apresentando. Para quem não me conhece ainda, ou para quem é novo por aqui, eu sou a Jana Bendo, sou professora de confeitaria, sou chefe de confeitaria e professora. Sim, pode fazer quantas perguntas quiserem, tá? Para quem é novo por aqui, eu também vou falar um pouquinho de como acontecem as coisas aqui no Instagram. Então, eu faço 2 lives semanais, né? Eu intercalo com coisas, receitas, com teorias. Quem já me conhece sabe que eu sempre explico a teoria do porquê das coisas nas receitas, a técnica correta, o que acontece se você fizer assim, o que acontece se fizer assado. Então, tudo na confeitaria tem um porquê, tá? Na verdade, a confeitaria não é nada complicada como as pessoas dizem. Se tu fizer certo, como tem que ser, tudo vai dar certo, tá? Quem complica muitas vezes é a gente, porque de complicado não tem nada, é só seguir a risca, os ingredientes, a técnica, que tudo vai dar certo. Não é verdade? Então, assim, para quem é novo por aqui, a gente faz 2 lives semanais, tá? De vez em quando eu coloco receita, eu vou sentindo como vai indo, né? Se tem alguma data especial, tem a live de Cake Pops que eu fiz domingo pro Dia das Crianças. Quem não viu e quiser assistir, tá postada aqui no IGTV, tá lá no Facebook também, no YouTube, tá no Telegram, tá? As receitas... As receitas estão todas lá no Telegram, tá? Então, quem quiser entrar no canal, clica no link que tá na bio e entra lá no canal do Telegram, tá bom? Pra ficar sabendo, pra ficar por dentro de tudo. Eu vou aproveitar para dizer, enquanto o pessoal vai chegando, que hoje é o último dia de vendas do meu curso do zero ao Red Velvet Perfeito. Então, hoje encerram-se as inscrições pra gente começar, então, essa turma. As aulas já estão disponíveis para quem já comprou, tá? Mas para quem quiser comprar ainda, é só ir lá no link, clicar no link que tá na bio. Vai ter todo o conteúdo do curso explicado para vocês, como que funciona, os bônus, tudo. E é só comprar o curso. A partir do momento que você comprar, as aulas já são liberadas para assistir. O curso já tá todo pronto, tá? E aí, que nesse curso do Red Velvet, eu vou ensinar a técnica de 3 tipos de massa diferente, 3 tipos de recheios, tá? Caldas, compota, como montar bolo, como finalizar, e eu vou te ensinar o Red Velvet em 6 versões diferentes, tá? Além disso, vai ter, quem se inscrever no curso vai ganhar um bônus, que é uma tabela que eu fiz, onde que você coloca o tamanho do bolo que você quer produzir, o tamanho do bolo que você precisa produzir, e a tabela vai te dar quanto de cada ingrediente vai nessa massa para tu poder fazer esse tamanho de bolo, tá? E aí vai te dar também quanto de massa que vai em cada forma de bolo, quanto de massa que você vai pôr para você produzir um bolo daquele tamanho. E tem também tabela com todos os custos das receitas do curso. Então, essas tabelas vão te ajudar a calcular o teu custo final do produto para você poder calcular quanto que você vai vender para não sair no prejuízo,
tá? E aí você vai saber exatamente quanto que tá gastando, quanto que tá ganhando, quanto que tá lucrando, tá certo? Então, né, quem quiser conhecer o conteúdo do curso, aperta lá no link da bio, tá? Assiste o vídeo lá que tá lá disponibilizado, e quem quiser entrar pra turma ainda dá tempo. Hoje até meia-noite as inscrições estão abertas. Meia-noite encerra, tá? E aí a turma tá fechada, ninguém mais entra e ninguém mais sai, tá? E pra quem já se inscreveu, que ainda não entrou lá no grupo fechado do Facebook, entra lá. O link para entrar nesse grupo tá lá no módulo da introdução. Então é só clicar no link e pedir para entrar no grupo, e aí eu vou permitir a tua entrada. E lá a gente vai trocar figurinhas, postar foto, trocar dicas, ideias e tudo mais, tá? Então agora vamos para a live. O próximo curso será... Ai, que pergunta difícil. Acho que essa é a pergunta mais difícil da noite. Essa pergunta é difícil, Karina. Não sei ainda. Quer dizer, a gente já tem umas ideias, mas ainda não tá bem definido, tá? Assim que tiver, vocês saberão. É bem mais fácil responder uma pergunta de técnica, né? Do que uma assim. Vamos lá. Eu vi que antes passou uma pergunta aqui atrás. Eu queria saber se posso saborizar qualquer massa com nozes. Gente, mandem as perguntas de vocês. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação, né? É só clicar ali e mandar as perguntas, tá? Mas primeiro eu vou responder essa pergunta aqui da Dark Confeitaria. Eu queria saber se posso saborizar qualquer massa com nozes. Pode saborizar qualquer massa com nozes. No final do preparo ali, você tritura nozes ou deixa em pedaços, incorpora na massa e coloca a assar, se for massa de bolo, tá? E aí você vai fazer uma massa mais elaborada, um pão de ló com nozes, né? Uma massa manteigada com nozes, vai ficar um produto mais rico, certo? Você pode também usar nozes em massa de brigadeiro, em ganaches também, né? É só adicionar. Enfim, a gente consegue colocar qualquer sabor em quase todos os produtos, tá? Claro que alguns a gente coloca no início, outros no final. E aí depende, né? Depende do resultado que a gente quer, do produto que vai adicionar e tudo mais. Tá certo? Opa. Vamos ver aqui. Ai. Karina, tenho que preparar meu psicológico. Eu também tenho que preparar o meu. Ai, meu Deus. Quantos anos tem a Cacau? Essa pergunta é difícil, né? A Cacau, ela... Deixa eu ver. 1 ano, 2... 1 ano. Olha, se eu não me engano, faz 1 ano e meio que a gente pegou a Cacau. Né? E então, só que ela já era grandinha. Não sei se ela tinha uns 6 meses, coisa assim. Então, pode ser que ela tenha uns 2 anos agora. Agora ela foi pra lá, mas ela tava até há pouco aqui miando no meu pé. Tava pensando que ela já ia aprontar nessa live. Ai, ai. Aqui uma pergunta bem interessante. Pode molhar o bolo com guaraná? Gente, eu sempre falo, né, nos cursos, nas lives, não tem regra assim de pode ou não pode, né? A gente pode fazer tudo que a nossa criatividade mandar, né? No que se refere a montar e combinações e decorações, né? Mas eu não gosto de usar guaraná, mas é uma preferência minha. Porque eu penso que o guaraná deixa muito doce o bolo. Da mesma forma a Fanta, tem gente que molha o bolo com Fanta, né? Então, na minha opinião, os refrigerantes
eu não usaria refrigerante para molhar bolo, porque é um produto muito doce e vai industrializar mais ainda o teu produto final. Então não é a minha preferência, mas não que você não possa estar usando um refrigerante para molhar o seu bolo, tá? Tem pessoas que usam suco de laranja, por exemplo, calda de abacaxi, suco de laranja, deixa eu falar um por vez. Tem que tomar cuidado quando molha o bolo com suco de laranja, porque às vezes o suco ele tem a durabilidade curta. Então, às vezes o suco pode azedar todo o seu bolo, tá? Isso pode acontecer. A calda de abacaxi, calda de pêssego, a mesma coisa. Tem bastante açúcar, então é menos provável que vá azedar, tá certo? Leite, por exemplo. Leite também é algo que não é indicado para molhar bolos, porque pode azedar o bolo. Mas não tô falando que você não pode fazer, só que ele pode azedar mais fácil, tá certo? Então, o que eu mais gosto para molhar bolo é a calda cozida com açúcar, água e algum saborizante, né? E se eu não tenho essa calda cozida, que eu uso uma calda crua, então eu gosto de usar água mineral com leite condensado. Porque aí o leite condensado, ele também é ultraprocessado, não vai ter a validade tão comprometida, tá? Então eu uso um desses dois, geralmente. Lá no curso do Red Velvet, a gente tem uma aula sobre caldas, né? E eu ensino 2 caldas e tem uma aula também sobre caldas, uma aula teórica. Então lá tá bem explicadinho isso também. Mas eu já falei aqui em outras lives também, né? E essa aí é a minha opinião, tá? Se for calda crua eu uso aquela, se for calda cozida eu uso a cozida, tá? Que são as minhas preferências. Não quer dizer que eu tô certa em tudo. Não quer dizer que é uma regra, tá? Como faço para deixar os brigadeiros mais cremosos para colocar em bolo na taça? Então, bolo na taça, né? Falando de bolo na taça. O bolo na taça, a gente não precisa ter uma estrutura. Ele pode ser mais molezinho, mais molhadinho, porque a gente não precisa que o brigadeiro fique ali paradinho no bolo, sem ter perigo de escorrer pro lado, de abrir barriga e tal, né? Então, pra taça é muito mais fácil. É fácil, tá? A gente pode simplesmente cozinhar um brigadeiro e deixar ele mais molinho, deixar ele ponto menos, e aí perfeito, pode ser também. Você pode cozinhar um brigadeiro e chegar no ponto mais firme, e aí adicionar nele creme de leite depois de cozido, também, tudo bem, pode ser assim. Ou você pode cozinhar ele com creme de leite, né? E deixar ele num ponto um pouquinho mais mole, também pode ser assim. Tá? A vantagem é que fazer na taça, você não precisa ter medo de errar o ponto, né? Porque o ponto você precisa acertar o ponto quando você vai montar um bolo de verdade, que aí o brigadeiro precisa ficar paradinho ali no recheio. Na taça, não tem problema se ele ficar mais mole do que era para ficar, entende? Então, tudo bem se for feito dessa maneira, tá? Ele pode ser até adicionado de leite, se for o caso, tá? Porque como o bolo na taça, ele provavelmente vai ficar na geladeira. Se é um bolo de gelado, ele vai ficar na geladeira. Então, eu até posso amolecer o meu brigadeiro com leite, se quiser, tá? Então, pra deixar o brigadeiro mais cremoso para pôr na taça, não tem muita regra. Você pode também bater o brigadeiro, tá? Você pode bater o brigadeiro na batedeira e aí também ele vai ficar mais cremoso. Você pode bater o brigadeiro, bater uma nata, um creme de leite fresco e juntar os dois. Aí também o teu brigadeiro vai ficar mais cremoso. Então, pra taça, são várias as possibilidades, tá? É bem fácil de acertar bolo na taça. Bolo na taça, bolo no pote, super fácil de acertar.
não tem muito como dar errado, tá? Não tem perigo de tu molhar de mais ou de menos o bolo, nem de tu deixar o recheio muito mole ou muito duro, tá? Então é bem tranquilo. No curso do Red Velvet, lá vou eu falar de novo do curso. Lá no curso do Red Velvet, eu ensino a fazer o Red Velvet na taça e o Red Velvet no pote também. Vamos ver se tem mais perguntas, então. Agora, essa sobremesa na taça voltou um pouquinho à moda, né? Antigamente a gente fazia sobremesas na travessa, né? Aí depois as sobremesas ficaram ultrapassadas, né? E agora voltou a tal da sobremesa na taça, o bolo na taça, né? Que é bem interessante. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Como não deixar o recheio do bolo tão mole? Então, essa pergunta depende, né, de muitas variáveis. Deixa eu acabar essa aqui, depois eu vou responder a da Karina, mas me pede de novo se eu não responder, tá, Karina? Como não deixar o recheio do bolo tão mole? Depende, né? Depende do que é, de que recheio que tu estás falando. Por exemplo, vou tentar falar de alguns para ver se tu vai se compreender. Por exemplo, se eu for fazer um recheio de brigadeiro, né? Eu vou cozinhar o brigadeiro até o ponto de recheio e aí eu vou deixar esse brigadeiro repousando na temperatura ambiente. Eu não vou pôr na geladeira. Por quê? Se eu tenho o meu brigadeiro repousado na temperatura ambiente, eu tenho certeza do ponto que o meu brigadeiro ficou. Então, antes de eu montar o bolo, eu vou verificar o ponto do brigadeiro. Se ele tiver muito mole, eu consigo corrigir isso. Se ele tiver muito duro, eu também consigo corrigir isso, né? E aí, a dica é deixar o brigadeiro, então, repousar na temperatura ambiente. Porque se você coloca ele na geladeira, o brigadeiro ele vai ficar mais duro, certo? E aí você vai montar o bolo com o brigadeiro duro. E aí depois, quando você tirar o bolo da geladeira e entregar para cliente, o teu bolo no transporte ou na mesa da festa, o teu brigadeiro vai deixar de estar gelado. E aí ele pode amolecer e pode começar a escorrer pelo lado, formar barriga, né? Então, por isso, deixar o brigadeiro descansar na temperatura ambiente, para você ter certeza do ponto que ele ficou. Ganache, mesma coisa. Ganache, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer a ganache e vai deixar descansar na temperatura ambiente para você ter certeza do ponto que você tem a ganache antes de rechear o bolo. Se for um creme, por exemplo, um creme tipo creme confeiteiro, né? Um creme assim, mesma coisa, você vai cozinhar o creme, ele vai resfriar, né? Você vai talvez fazer um banho-maria gelado ou vai colocar na geladeira, porque os cremes precisam de geladeira, né? E aí você vai ver o ponto desse creme, né? Antes de rechear o seu bolo. E aí você vai talvez bater esse creme com uma nata, com chantilly, com creme de leite fresco, tá? E aí você vai ter certeza do ponto antes de montar o bolo. Ganaches e brigadeiros não precisam de geladeira, mas cremes precisam de geladeira, né? Então, por isso que a gente vai deixar na geladeira, porque esse vai ser o ponto do bolo. Agora, deixa eu ver mais outros exemplos para você. Uma mousse, mesma coisa, né? Você vai ver o ponto dela antes de montar o bolo. Agora, quando for recheios com gelatina, por exemplo, porque um recheio, ele pode ter a firmeza, ele pode ganhar a firmeza dele através da gelatina, certo? E aí, se for com gelatina, você tem que fazer o creme e logo tem que colocar no bolo, né? Porque a gelatina ela tem que ser moldada já ali no recheio do bolo, né? E aí você vai ter que fazer um teste antes, então, de montar esse bolo. Você vai ter que fazer esse creme, colocar a gelatina e vai ver se esse creme fica num ponto legal pro teu bolo. Porque a gelatina muito dura também não fica legal. Se o teu creme fica muito duro, aquela coisa bem gelatinosa assim pra comer, não é legal. E muito mole vai despencar ali no teu bolo.
Então tem tudo isso. Tem que ver exatamente qual que é a tua massa, qual que é o teu recheio, né? Outra coisa também que pode fazer o teu recheio ficar mole. Montar bolo quente com massa morna ou recheio morno. Isso faz o teu recheio, vai suar ali dentro, tá? E essa água ali que vai suar, que vai condensar, ela vai cair ali no teu recheio e o teu recheio pode ficar mole por conta disso, tá? Mais uma coisa que pode ficar mole, calma aí que eu tava lembrando agora. Massa quente, recheio quente. Ah, se você molhar demais. Se você molhar muito a massa do bolo, molhar demais que essa calda chegar, passar a massa toda e chegar lá no teu recheio, isso também pode provocar ali um deslizamento de massa, tá? A massa não vai aderir no recheio, também pode dar problema. Então são muitas possibilidades, tá bom? Não sei se eu consegui te ajudar. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Como preparar a forma dos suspiros? Boa pergunta! Então, na forma do suspiro, a gente pode usar papel manteiga, ou papel folha de teflon, ou tapete de silicone, tá? Para suspiros é isso aí. De todo caso, se não tiver teflon e silicone, que é a melhor opção, coloca o papel manteiga. Mas o papel manteiga, quando a gente for soltar o suspiro, tem que ir delicadamente tirando assim o papel, tá? Porque ele meio que dá uma grudadinha. Agora o teflon e o tapete de silicone não gruda nada, então é perfeito para assar suspiro, tá certo? E a forma, né? É sempre melhor utilizar formas sem lateral ou com a lateral baixinha, né? Que aí o calor consegue circular melhor pela forma toda, pelos suspiros, tá certo? Posso congelar qualquer massa de bolo? Boa pergunta. Sim, pode congelar qualquer massa de bolo. E é maravilhoso isso, né? Eu sempre falo assim para as minhas alunas ou quem me pergunta sobre produção, assim, tenha o congelador como seu melhor amigo, não como inimigo. É a melhor coisa que tem, é você poder você saber usar o congelador, você saber congelar e saber descongelar os alimentos, tá? É uma mão na roda para quem trabalha com confeitaria, com produção, até com não confeitaria, né? Com cozinha quente. É uma mão na roda, tá? Facilita muito a vida de vocês. Então, qualquer massa de bolo pode ser congelada sim. Quais que são as orientações? Embalar as massas com o filme em contato, tá? Sempre com o filme em contato, para não ficar entre o filme e a massa, tá certo? Sempre embalou a massa bem, né? Coloca a massa dentro da forma dela e coloca ela congelar no congelador. E aí, depois que a massa estiver congelada, você tira a forma fora. Porque aí, depois disso, não tem mais chance da massa amassar, de cair algo em cima, de estragar a massa no congelador, tá? De ela amassar mesmo com o peso, né? Então, a gente coloca congelar a massa dentro da forma, depois que ela estiver durinha, congeladinha, tira da forma e coloca lá no freezer, tá? Para descongelar a massa. Então, para congelar, você tem que deixar o filme em contato, né? Para proteger bem essa massa, não ficar ali entre a massa e o filme. Para descongelar, você vai tirar a massa do congelador e vai deixar em cima da bancada até que ela esteja em temperatura ambiente. Até que ela esteja completamente na temperatura ambiente, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Todo o suor ali do descongelamento, ele vai sair para fora do filme plástico. Vai todo para fora. Então, a tua massa, ela não vai molhar com esse suor que vai gerar ali da diferença de temperatura, tá? Então, o suor vai todo para fora do plástico e aí, depois disso, você vai tirar o plástico e aí a tua massa vai estar perfeita. Qualquer massa de bolo
Com toda certeza, tá? Pode congelar. Vamos lá, mais uma perguntinha. Ai, teve umas aqui que passou, né? Sandra, pode fazer cupcake com qualquer massa? Pode, só que assim, ó, o cupcake, ele é um produto que não é para ficar na geladeira, né? Então, ele deve ser feito com massas mais saborosas, por exemplo, massa manteigada. Geralmente os cupcakes têm a base da massa de manteiga, tá? Os cupcakes são produtos que ficam fora da geladeira, então essa massa ela é mais saborosa e ela se mantém úmida fora da geladeira, tá? Agora, se eu colocar um cupcake na geladeira com uma massa manteigada, ele já vai ficar mais duro, porque a manteiga na geladeira vai endurecer, né? E se eu fizer um cupcake, por exemplo, com pão de ló, que também não é o indicado, e manter fora da geladeira, também vai ficar uma massa meio seca, tá? Então, cupcake, ele é um produto para ficar fora da geladeira, então é melhor que a gente use massas com gordura que ficam mais úmidas fora da geladeira. E tem boa durabilidade fora da geladeira também, tá? Assim como os recheios. Geralmente a gente usa recheios, então, que tem boa durabilidade fora da geladeira para os cupcakes, tá? Como merengues, como buttercream, né? Ganaches também, né? Enfim, tá certo? Camille, como faço para entrar na comunidade do Face? Então, Camille, a comunidade do Face, ela é só para alunos que adquiriram o curso do Zero ao Red Velvet Perfeito. Se você é uma dessas pessoas, o link para entrar na comunidade tá lá no módulo da introdução do curso, lá no Hotmart, tá? E se você não é aluna do curso e quer ser, ainda dá tempo? Não, e se você não é aluna do curso, você pode entrar no meu canal do Telegram, tá bom? Aí lá no canal do Telegram é aberto para todos que quiserem entrar, tá certo? Agora eu vou aqui para a perguntinha aqui de baixo. Para fazer um bolo de 2 camadas, você precisa fazer 2 massas ou pode cortar e só rechear? Então, você pode cortar e só rechear, Luísa. Só que assim, depende. Se for um bolo naked cake, por exemplo, você precisa assar as massas separadamente, porque aquela estrutura que vai formar da massa em contato com a forma, a parte mais durinha aqui da massa, essa estrutura, ela é necessária pra gente montar um naked cake, tá? Pra ter um naked cake mais firme, mais seguro. Mas, se for pra você montar bolo em forma, ou para você montar um bolo que vai ser moldado, um bolo que vai ser montado no acetato, aí você pode usar massas cortadas no meio, tá bom? Sem problemas nenhum. Você pode cortar massa manteigada, você pode cortar pão de ló, tá bom? Qualquer tipo de massa é possível você cortar e montar bolo e rechear, tá certo? Essa já foi. Essa já foi. Essa pergunta é boa. Massa crua pode congelar? Então, pode congelar. Pode congelar massa crua. Eu nunca congelei, tá? Na verdade, já congelei massa crua, porém de bolacha. De bolo eu nunca congelei, mas eu sei que dá pra congelar, tá? A única massa que a gente não pode... O produto que a gente não pode congelar é o amido, tá?
O amido, ele não suporta o congelamento. Deixa eu ver se eu lembro de algum exemplo. Massa de bolachas eu já congelei várias, tá? Super certo. Massas, eu acho que você tá falando de massa de bolo, né? Massa de brigadeiro, ganache, tudo isso pode congelar. E massa de bolo, eu tô tentando lembrar, mas eu nunca congelei. Mas eu sei que dá, tá? Eu sei que dá, já escutei relatos de que é possível. E a massa de bolacha, de biscoito, ela é uma massa de bolo mais firme. Então, se a massa de biscoito a gente pode congelar, que eu te garanto que dá certo, então a massa de bolo também não tem por que não dar, tá bom? Mas, não uma massa aerada, tá? Não uma massa de estrutura aerada, não um pão de ló. Massas mais de estrutura cremosa, né? Isso aí. Fica aberta até que dia a matrícula? Até hoje à noite. Até hoje à noite, hoje até meia-noite dá pra se inscrever, tá? Aí depois disso a gente fecha a turma, tá certo? Olha só, a Ana falou aqui, já congelei cuca crua e deu certinho depois. Show de bola. É isso aí. Karina, exemplo, 4 formas de bolo para pôr no forno, mas só tenho lugar para 2 formas. Posso deixar outras 2 fora por 40 minutos? Então, é assim, Karina, se for uma massa de estrutura aerada, você não pode fazer isso, porque a massa, ela vai perdendo a aeração. Ela vai perdendo a aeração e aí não rola, tá? Não rola. Não é nem culpa do fermento, tá? É porque a aeração da massa, ela vai perder. É uma massa muito leve, o pão de ló, né? É toda cheia de bolinhas de ar. Então, esse ar, ele vai escapar, tá? Agora, se for uma massa amanteigada, aí é possível, Karina. Aí é possível. Porque o fermento químico, ele precisa para agir de água e calor. Então, sozinho ele não age na forma, ele precisa de água e calor. Então, massas amanteigadas é possível a gente deixar fora. O que não for estrutura aerada é possível esperar para assar no forno, tá? Agora tinha mais uma coisa que eu ia falar. É isso aí, tá? Então, se não for estrutura aerada, você pode deixar esperando fora do forno, tá? Porque o fermento precisa de calor e água. Fechou? E se não for, aí não tem como. Beleza, deixei para a próxima pergunta. Por que precisa ser forno pré-aquecido para assar o bolo? Ai, meu Deus, essa pergunta vai longe. Essa resposta vai longe. Então, eu já devo ter explicado em alguma outra live por aí, não tenho certeza, né? É tanta aula. Então, é o seguinte, ali dentro do bolo, a gente tem líquidos, né? A gente tem água, a gente tem ovos, farinha de trigo, a gente tem o fermento, o bicarbonato, talvez, enfim, né? E aí, que ali dentro tá tudo misturado e reações vão acontecer nesse bolo quando tu coloca ele no forno, né? Vou te exemplificar algumas reações. As proteínas do ovo, elas vão enrijecer com o calor e elas vão fazer com que o nosso bolo torne-se sólido, tá? Esse é um exemplo. As proteínas da farinha de trigo também, elas vão enrijecer com o calor e vão formar as cadeias, né, rígidas, que aprisionam as bolhas de ar. Então, precisa de calor ali também. O fermento, ele precisa de água e calor para acontecer uma reação química e aí formar dióxido de carbono, que é o agente, o dióxido de carbono que vai fazer o nosso bolo crescer também. Então, outra coisa, o líquido do bolo, né? As várias micropartículas de água que estão espalhadas ali no nosso bolo. Tem água no ovo, tem água na manteiga,
tem água nos líquidos que talvez a gente vá adicionar, por exemplo, suco, sei lá, leite, enfim. E essa água, com o calor do forno, ela também vai evaporar e vai se tornar vapor, tá? Então, olha quanta coisa que o calor vai fazer com o nosso bolo. Todas essas reações aí vão vir através do calor. E aí, o que acontece? Se eu coloco um bolo assar no forno, se eu colocar um bolo assar no forno, que o forno estiver muito frio, as proteínas do ovo e da farinha, elas não vão firmar a tempo para prender as nossas bolhas de ar, o nosso dióxido de carbono. E aí toda a aeração do nosso bolo, todo o crescimento, todo o dióxido de carbono formado pelo fermento vai escapar para fora do bolo. E aí o nosso bolo não vai ficar com um crescimento bacana, tá? Agora, se for o contrário, se eu colocar um bolo assar com o forno muito quente, mais quente do que deveria, ou com o grill, por exemplo, ligado, o que vai acontecer? Logo, muito rápido, as proteínas vão se enrijecer, vão firmar. E aí o nosso bolo não vai conseguir crescer, porque as proteínas endureceram muito rápido. Aí todas aquelas bolhas de ar, o dióxido de carbono, eles não vão conseguir empurrar o nosso bolo para cima, entende? Então, por isso que o forno tem que estar pré-aquecido e na temperatura correta. Porque se ele estiver frio, toda a aeração vai escapar. E se ele estiver muito quente, a aeração não vai conseguir fazer o bolo crescer, tá? Ficou bem claro isso pra vocês? Sim, eu sou química, né, Karina? Pois é, né? Mas, gente, falando sério, é complexo, mas não tanto, né? Deu pra entender, né, essa parte? Então é isso, gente. Tem que estar pré-aquecido e não pode ser demais, tá? Tudo tem a medida certa ali pra acontecer. Pra próxima. Essa já foi. Quais cremes você indica para a sobremesa na taça? Então, para a sobremesa na taça é muito livre, na verdade. Mas eu gosto de cremes mais leves, tá? Essa é a minha preferência. Eu gosto de cremes mais leves, cremes com nata batida ou creme de leite fresco, com merengue, mousses, tá? Com base de chantilly, com base de nata. É isso aí. Mas qualquer creme que você usar pode ser usado, tá? Pode ser usado cremes com gelatina também, tá? Brigadeiro, ganache, tá? A ganache batida com creme de leite fresco também fica legal, que aí fica uma ganache mais leve, né? Aerada, tá bom? Então, na taça dá pra fazer infinitas possibilidades, tá? E tudo depende também se a tua taça vai poder ficar na geladeira ou não, né? Mas eu imagino que sim. A Kika perguntou aqui. Todo bolo é preciso tirar imediatamente no forno depois de assado? Sim. Sim, tá, Kika? Ficou pronto, vocês não estão vendo, mas a Cacau tá aqui no meu pé com a barriga pra cima. Todo bolo, assim que ele estiver pronto, tem que tirar do forno, tá? Porque o bolo ele vai, quanto mais tempo ele ficar no forno, mais seco ele vai ficando. A gente vai secando, vai tirar a umidade toda do bolo, tá? Se a gente não tirar esse bolo do forno. Até que chega ao ponto, a gente perde tanta umidade, perde umidade, quando não tem mais umidade para perder, ele queima, tá? Então, assim que o bolo ficou pronto, tem que tirar do forno, tá? E não precisa se preocupar com a corzinha do bolo. Se ele tiver assado, tá tudo bem. Se ele tiver assado, tá bom.
se você for montar um bolo em camadas, por exemplo, ninguém vai ver a cor do bolo, tá? Agora, se o bolo tiver assado e ele tiver muito pálido em cima e for um bolo, por exemplo, de redondo de furo no meio, você quer uma corzinha, aí é só ligar o grill do forno 1 minuto que já dá uma corzinha e tá tudo certo, tá? Mas quando ele tiver assado, tem que tirar do forno, tá certo? Vamos ver. Tem diferença do ponto do brigadeiro para recheio e docinho? Tem sim. O ponto, assim, cada profissional olha o ponto de um jeito, né? E aí que na minha aula eu tento mostrar para os alunos 3 formas diferentes de ver o ponto. Uma é arrastando a espátula no fundo da panela, né? A outra é erguendo a espátula e deixando ela cair, né? E aí a gente vê a forma como ele cai aqui embaixo. E outra eu vejo pela própria espátula mesmo, pegando o brigadeiro na espátula e analiso assim a superfície, tá? Então, pra mim, tem diferença sim no ponto, tá? Pode ser que tenha profissionais que usam o mesmo ponto para os dois, mas eu não uso, tá certo? Tem uma live de brigadeiro de uísque, que eu cozinho o brigadeiro até o ponto de enrolar. Aí lá nessa live eu ensino o ponto de enrolar, tá certo? Se você quiser assistir, seria uma boa. E eu faço o seguinte, para olhar o ponto de recheio, eu costumo olhar pela espátula, se eu que tô fazendo sozinha, né? Eu sempre olho pela espátula. Então, o ponto de recheio, como que é? Ele esparrama em cima da espátula e quando eu viro a espátula para baixo, ele cai em pedaços na panela, tá? Agora, o ponto de enrolar, que seria o ponto para docinho, eu pego o brigadeiro na espátula e do mesmo jeito que eu pego, ele fica paradinho na espátula. Então é assim que eu vejo, tá? Mas se você quiser assistir a live do brigadeiro lá de uísque, vai lá que daí você pode visualizar isso que eu tô falando. Tá certo? Quando você vai abrir outra turma, quero tanto fazer esse curso. Você diz o curso de Red Velvet? Então, em breve a gente está discutindo esse assunto. Não sei te dizer hoje. Mas assim que eu souber, eu divulgo aqui, tá bom? Tô aqui me enrolando porque eu não sei a resposta. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Podia ter uma live só sobre espessantes, né? Tem tanta coisa que a gente se perde para usar. Sim, uma live sobre espessantes é bem interessante, porque espessantes são nossos aliados na confeitaria. Muito, tá? O que são espessantes, por exemplo, para dar exemplo para vocês? A farinha de trigo é um espessante, porque dentro da farinha de trigo nós temos uma porcentagem de amido, então o amido é um espessante. O amido de milho é um espessante, tá? Ovos são espessantes, tá? E são espessantes que a gente usa muito. Gelatina também é um espessante, tá certo? Então esses são os 4 espessantes que a gente mais usa na confeitaria. Então são ingredientes fundamentais, né? Ovos, amido, farinha de trigo, né? Então com certeza é bem válido uma live só de espessantes, para eu explicar para vocês como que eles agem, as reações químicas que acontecem, enfim, é um assunto que dá uma live inteira, com certeza. Vamos fazer. Ai, gente, quanta pergunta difícil.
Prefere trabalhar com bolo ou bolachas? Ai, eu não sei. Pior que eu não sei responder isso. Ai, hora eu penso que é com bolacha, hora eu penso que é com bolo. Quem me conhece sabe que eu mudo de opinião toda hora. Então, uma hora eu gosto mais de bolacha, outra hora eu gosto mais de bolo. É sério, é verdade. Poxa vida. Para bater a nata pro recheio, sempre com leite gelado ou tem outra opção? Bem, a nata ou o creme de leite fresco, para quem é de outras regiões do país que não conhece como nata, ela pode ser batida sozinha, né? Ser aerada sozinha, e ela pode ser usada sozinha. E aí ela tem o nome na confeitaria clássica de creme fouettée, tá? Agora, se eu bato a nata com leite gelado, quer dizer que ela continua sendo creme fouettée, né? Só que eu tô diminuindo a porcentagem de gordura da nata, tá? E aí eu tenho um creme mais leve, tá? Um creme com menos gordura, um creme mais leve. E aí tem que ser com leite gelado, tá certo? Ou poderia ser também com água, tá? Poderia ser com água também, iria dar certo. Agora, se você for bater a nata com açúcar, por exemplo, e aí você tem o creme chantilly, tá? A nata batida com açúcar é o creme chantilly. Então, você pode bater também com açúcar. Ah, lembrei agora, você pode também bater a nata com doce de leite, tá? Fica um creme, fica tipo um creme fouettée, tipo um chantilly saborizado de doce de leite. Você pode bater a nata com ganache também, e aí você vai ter um chantilly saborizado de chocolate, digamos assim. Tipo um mousse, vai ficar tipo uma mousse, né? O doce de leite também vai ficar tipo uma mousse de doce de leite, mas não é uma mousse, porque para ser uma mousse envolve outros fatores. Deixa eu ver mais com o quê? Ah, você pode bater também com geleias, com compotas, né? E aí você vai ter saborizado, por exemplo, com morango, com frutas vermelhas, tá? Você pode estar batendo com compotas e geleias de frutas para dar sabor. Tô tentando lembrar mais alguma coisa mais alguma ideia para dar. Mas doce com amor. Te ajudei com essas respostas? Era mais ou menos isso que você queria saber? Bora para mais uma perguntinha. Acabaram as perguntas aqui, gente. Deixa eu lembrar de umas perguntas. Deixa eu ver que horas são. 8h10. Nossa, como eu falo. Como passa rápido. Então, teve gente que me perguntou hoje se no curso de Red Velvet eu vou ensinar só o Red Velvet de beterraba. Não, tá, gente? Vai ensinar 3 tipos de massa de Red Velvet. Uma com a beterraba, a outra com o método aerado e a outra com o método cremoso, tá certo? Então são 3 massas diferentes para 3 finalidades diferentes. Fiz biscoito de limão e amargou. Sério, Dirce? Então, você usou a raspa, o suco, os dois? Como é que foi? Porque não é pra amargar, não. Me conta aí se você usou o suco ou a raspa. Coloquei raspas, mas cuidei para não raspar o branco. Então, Dirce, eu também coloco somente a raspa e dá super certo. Nunca amargou, nunca amargou. Bom, os dois, eu coloco só a raspa, Dirce. Eu coloco só a raspa e nunca ficou amargo, tá? Tenta fazer só com a raspa, sabe por quê?
A raspa, ela que dá o sabor é a raspa. O suco dá muito pouco sabor. O que dá sabor de verdade é a raspa. Então, nem coloca o suco não. Tenta fazer só com a raspa pra gente ver o que acontece. Mas estranho que o que amarga é a parte branca, não é o suco, né? Mas tenta fazer assim. E cuida no raspar pra não tirar o branco. Eu vou te falar a verdade, eu raspo o limão todinho, eu nem cuido ali pra não tirar a parte branca, eu raspo bastante e nunca amargou, tá? E eu uso geralmente o Tahiti, tá? Eu uso limão Tahiti. Por que escolheu o Red Velvet pro seu último curso? Vocês estão fazendo umas perguntas difíceis hoje, né? Então, por quê? Porque é um bolo muito bonito, que chama muita atenção. É o bolo, é um dos bolos mais vendidos, com certeza. Tenho experiência para dizer isso, que é um dos bolos mais vendidos. E eu queria que fosse um produto que as pessoas aprendessem no curso e usassem muito, ou vendessem muito, né? E aí, por isso que eu escolhi o Red Velvet. E aí, para o curso ficar mais rico ainda, para não ficar só um curso de Red Velvet, aí eu coloquei as massas de estrutura aerada, estrutura cremosa, aí veio a beterraba, para enriquecer o curso. E aí teve as teorias, né, para explicar para que serve cada massa, assim como os recheios também, né? Um recheio com base de creme de nata, um recheio com base de ganache, um recheio com base de brigadeiro. E aí eu quis um curso que eu pudesse englobar bastante coisas para explicar para vocês, né? E aí esse curso era possível fazer isso. Mas o principal motivo é que é um produto que vende muito, que vende fácil, que vende sozinho, porque ele é bonito, chama atenção, o povo gosta e é um dos bolos mais vendidos que tem hoje no mercado. Então, era isso que eu queria, que as alunas fizessem um curso e aprendessem um produto de qualidade para poder vender muito, para bombar nas vendas neste Natal. Quem faz para vender, né? Eu sei que eu tenho seguidoras e alunas também que fazem o curso para fazer em casa, né? Porque a gente não precisa ficar dependendo de outras pessoas, né? Para aprender a fazer as coisas, para as visitas, para a família, enfim, né? E tenho seguidoras que têm o sonho de começar a trabalhar com confeitaria, né? E aí eu aconselho para aproveitar ao máximo as lives, então, né? E eu tenho também seguidoras que já trabalham e querem sempre estar se aperfeiçoando, adquirindo conhecimento. Então, esse curso, tanto as lives quanto esse curso, é válido para qualquer uma desses tipos de pessoas. Ah, Karina, é muito difícil comer um Red bom. Já fiz um turismo gastronômico para comer Red. Achei um bom só, tirando o teu. É verdade. É verdade. Eu escuto muitas pessoas falarem que o Red não é bom. Não é bom. Mas quando comem um bom, meu Deus, né? As pessoas amam daí. E é verdade. Eu geralmente, olha, eu quando eu vou por aí, eu nem costumo pedir Red, porque quando eu vou por aí eu nem costumo pedir Red, porque geralmente eu também não gosto dos Red Velvets que eu vejo por aí. A Kika também tá dizendo que não teve boa experiência. Mas, Kika, é isso aí. É isso aí, gente. Eu sempre olho a aparência, né? E a aparência diz tudo no produto. Eu sempre falo aqui pra vocês que primeiro a gente come com os olhos, né? Então, se eu vou num lugar que, primeiro, que as frutas em cima do Red estão tudo murcha, já não rola, né? Depois tu olha aquele creme amarelado, já não rola também. A massa seca, não rola. E é isso aí. Por isso que é difícil achar um Red bom. Mas agora, as meninas que fizeram o curso
Quero ver todo mundo fazendo Red, fazendo em casa, fazendo no Natal, nas festas, vendendo muito Red. Acabaram as perguntas. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pelas minhas contas, faltam 2 minutos para acabar a live. Deixa eu contar uma coisa para vocês enquanto dá o tempo. Nas gravações do Red Velvet, eu não conseguia falar Red Velvet. Eu sempre falava Held Velvet, Held Velvet. E agora eu fui falar Red Velvet e eu falei Held, vocês viram? Isso é um negócio que entrou em mim e não quer mais sair, esse Held. Sua massa de Red é amanteigada? Eu tenho uma amanteigada e é delícia. Então, no curso eu fiz 3 tipos de massa, né? Ai, não dá pra ler o nome aqui agora. Mas enfim, uma é amanteigada com iogurte ou leite azedo. A gente colocou pasta de frutas, ficou uma delícia. A outra, a gente usou a beterraba pra dar a cor. E não fica com sabor de beterraba, tá, gente? Ficou uma massa super úmida e a base também é manteiga. E a outra massa é de estrutura aerada. Então a gente usou óleo, né, pra massa ficar mais saborosa e úmida, mas ela é uma massa de estrutura aerada, feita pelo método espumoso, que é o método de espumar os ovos. Então, tem esses 3 tipos de massa e 2 são amanteigadas e uma é do método espumoso, tá? Sobre recheios cítricos, o que fazer para não amargar? Então, eu não tenho experiências com recheio cítrico que amarga, tá, gente? Nunca aconteceu comigo. Digo isso pra vocês. Então, realmente não sei. Não sei responder essa pergunta. E a Dirce, eu vou pedir pra Dirce fazer a massa de novo só com raspa e depois me contar. Porque eu sempre faço com raspa, massa de bolo, de bolacha, brigadeiro e nunca amarga. Tá bom? Gente, então é isso. Vamos encerrar. 8h19. Mais alguma pergunta? Muito obrigada pela participação de vocês. Adorei, viu? Adorei todo esse monte de perguntas, essa interação. E quinta-feira tem live de novo, tá certo? E logo mais amanhã eu conto pra vocês o que vai ser a live de quinta. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima. E, gente, sempre que eu abrir caixa de perguntinhas, vocês me mandem as perguntas na caixa, tá? Que aí nas lives eu respondo, por favor. Porque às vezes a pergunta de uma pode ser a dúvida de outras pessoas. Então, respondendo uma dúvida, eu posso ajudar talvez outras pessoas, tá certo? Obrigada, Diego, pela participação, pelas perguntinhas. Boa noite. E até mais, até a próxima.